Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, para mais uma live aqui no Facebook, para mais um vídeo, para mais um estudo da Palavra de Deus. É um privilégio estarmos aqui, porque ainda temos essa liberdade de estarmos divulgando a Palavra de Deus, estamos aprendendo, na verdade, a Palavra de Deus juntos. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo que eu estava preparando há mais ou menos um mês atrás, que é um panorama do Antigo Testamento. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Vou diminuir aqui ela. Colocar aqui no canto. Diminuir mais um pouquinho. E trazer uma imagem do Antigo Testamento aqui, ó. Eu quero trazer para vocês um panorama do Antigo Testamento. E o que é um panorama? O panorama é uma visão geral de cima. E por que é tão importante esse panorama? Por que eu estou trazendo esse estudo? Ora, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, por exemplo, ali o livro de Gênesis, a gente precisa ter um pano de fundo para que a gente possa entender um pouco melhor. Em se falando de panorama, um exemplo, assim, quando a gente vai assistir algum filme, a gente vê a sinopse do filme, o trailer do filme, para depois ver se o filme vale a pena assistir e depois a gente assiste o filme. Quando a gente vai fazer uma viagem para fora e a gente pesquisa, a gente vai pesquisar primeiro o lugar, a gente vai ver a praia para ver se é boa, a gente vai ver a pousada, o hotel ali para ver se é bom, para depois a gente ir viajar nesse lugar. E também quando a gente casa, quando a gente vai casar com uma pessoa, a gente primeiro conhece a pessoa, a gente conhece a família da pessoa, a gente vai na casa dos pais da nossa companheira para ver se ela trata bem a mãe, para ver se ela trata bem ali os pais, os irmãos, para ver se ela não vai fazer o mesmo com você depois. Pelo menos foi isso que eu fiz quando eu casei, né? Eu e a minha esposa, a gente visitou as famílias, tivemos um tempo ali de namoro, de noivado. Aí depois, mais ou menos um ano depois, a gente casou. Então, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa fazer esse panorama para que a gente possa ter uma compreensão melhor dos livros. E quando a gente fala de Antigo Testamento, realmente ele é um livro muito antigo. Ele tem mais ou menos 3.000 anos de história. Quando você vai ler a sua Bíblia, ali no livro de Gênesis, saiba que você está lendo um livro que tem mais de 3.000 anos de história. E por ser um livro tão antigo assim, precisamos então, hoje, no século 21, tirar os óculos dos dias atuais, da internet, né, das tecnologias, e colocar os óculos da antiguidade. Por isso que o estudo do Antigo Testamento no geral, o estudo da Bíblia, é tão importante a gente estudar ali. Por exemplo, você vai pegar um versículo e você vai ver todo o contexto ali para depois você elaborar um estudo ou elaborar uma pregação. Porque são livros muito antigos. Por isso que é tão importante a gente fazer uma interpretação boa da Bíblia, ali do texto que você está lendo, né? Fazer uma exegese boa, uma hermenêutica boa, para que a gente possa entender melhor. Então é tão importante a gente tirar os óculos do século 21 e colocar os óculos da antiguidade, porque nós estamos falando de mais de 3.000 anos de história. Eu trouxe aqui 3 imagens, na verdade, um vídeo e 2 imagens, para a gente dar uma pensada, uma analisada, uma refletida nessas imagens. O primeiro vídeo aqui, próximo slide então. O que nós vemos quando vemos, qual que é a nossa primeira impressão quando a gente vê esse vídeo, essa imagem? Vou dar um tempinho para você pensar. A gente vê o planeta Terra, né? Planeta Terra azul, muito bonito. E as estrelas, milhares e milhares de estrelas ali atrás, né? O universo ali, né? Na verdade, essa é a visão de mundo que nós temos hoje, porque nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, nós temos esse privilégio de ver a Terra como ela realmente é.
Mas se Deus te desse a oportunidade de você voltar no tempo e você se encontrasse com Moisés há 3.000 anos atrás, e se você mostrasse essa imagem para ele, o que você acha que ele pensaria dessa imagem? O que ele falaria? O que é essa imagem? Uma mancha azul? Com pontinhos brancos atrás e trevas atrás, ali numa escuridão atrás? A gente não faz ideia do que ele pensaria, porque são 3.000 anos de diferença. É uma cultura totalmente diferente a que Moisés vivia, no caso. Próximo slide. O que nós vemos nessa imagem? É uma imagem egípcia. A gente vê aqui em cima, a gente pode observar aqui umas imagens parecidas com estrelas aqui, né? Aqui no meio aqui o sol, aqui tem um egípcio, aqui tem 2 pássaros que provavelmente são deuses, porque a cultura egípcia adorava bastante deuses. Aqui embaixo, aqui bem escondido, tem mais um egípcio. Aqui do lado direito superior temos um ritual religioso, né? Hoje nós temos mais ou menos uma noção do que são essas imagens, porque temos a tecnologia a nosso favor. Mas eu quero trazer essa imagem para vocês, porque essa era a visão de mundo que esse pessoal egípcio tinha há mais ou menos 5.000 anos atrás. Então o que eles faziam? Eles começaram a observar o mundo ao seu redor e começaram a desenhar nas paredes essas imagens. Então essa era a visão de mundo que esse povo tinha. Vamos ver o próximo slide. O que a gente vê quando a gente vê essa imagem? O que a gente observa nessa imagem? A gente observa aqui o firmamento do céu, as estrelas, a lua, estrelas, sol, estrelas. Aqui nós vemos águas, aqui nós vemos terra, separação de águas e terras. Aqui nós vemos aqui o abismo, né? E aqui em cima é a separação de águas e águas. E aqui nós vemos os oceanos aqui, né? E o que nos faz lembrar essa imagem? A gente pode lembrar lá de Gênesis capítulo 1, onde Moisés descreve ali como Deus criou os céus e a terra. Como Deus criou o firmamento, como Deus criou a lua, o sol, as estrelas. Essa imagem reflete praticamente com quase uma perfeição assim, essa imagem que Moisés tinha na verdade de mundo. Essa era a visão que Moisés, que Abraão, que Adão tinha de mundo. Então por isso que nós temos que tirar os óculos do século 21 e colocar os óculos da antiguidade, porque são 3.000 anos de história. É um livro muito antigo. Agora, qual que é a importância de estudarmos o Antigo Testamento? Por que precisamos estudar o Antigo Testamento? Primeira coisa, porque a gente vai entender as histórias dos nossos antepassados. A gente vai entender um pouquinho melhor como foi a história da antiguidade. Por exemplo, Adão e Eva. Quando nós vamos ler ali a Bíblia, ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ver a história da criação, a história de Adão e Eva. Temos o privilégio então de sabermos os primeiros habitantes da Terra. E nós também vamos ter a oportunidade de sabermos como Deus preservou a raça humana, isso mesmo. Você lembra da Arca de Noé, quando Deus trouxe o dilúvio e escolheu a família de Noé e falou para eles fazer uma arca, e Deus assim preservou a raça humana. É um privilégio, né? A gente saber isso. A gente vai entender também a história, o nascimento de Israel, a história do povo hebreu, tão importante. Se você não faz a mínima ideia de por que há tantas guerras hoje em Israel, se você estudar o Antigo Testamento, você vai entender o contexto do porquê que há tantas guerras, há tantas perseguições do povo de Israel. Uma vez eu ouvi de um colega que ele falou assim, ele odiava a nação de Israel porque eles só trazem guerra, né, para o mundo.
Só tem guerras, né, naquele país. Naquele estado, né? Então, quando você estuda o Antigo Testamento, você vai entender o contexto das guerras. Próximo tópico. Se apenas tivéssemos o Novo Testamento, iríamos ler os evangelhos sem saber porque os judeus estavam esperando pelo Messias, um rei salvador. Quando você estuda ali o Novo Testamento, você vai perceber que eles estavam esperando um rei que iria tomar o poder de Roma, porque ali no Novo Testamento, Israel estava sendo escravo de Roma. Roma estava liderando ali, estava escravizando o povo. Então, a esperança que eles tinham é que esse rei viria e iria restaurar o reino novamente a Israel. A gente pode pegar um versículo aqui em João 1,40, para a gente ter uma noção assim do que ele estava esperando. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Então você pode perceber que eles tinham a esperança do rei Messias que iria vir. Próximo tópico. O Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como o cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifícios, alianças, promessas do Antigo Testamento. Então, quando você vai ler o Novo Testamento, você tem que ter a noção que o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Versículo. Em Mateus 2,5, quando Jesus fala para nós: esteve lá até a morte de Herodes. Em Mateus 2,5 fala isso. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então, essa referência do Egito chamei o meu filho, a gente pode encontrar lá em Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, mais uma vez, quando a gente estudar o Novo Testamento, temos que ter essa noção de que o Novo Testamento é o cumprimento da Antiga Aliança. Próximo tópico. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos as promessas que Deus ainda vai cumprir à nação israelita. Em todos os capítulos do Antigo Testamento, praticamente, temos promessas ao povo de Israel. Inúmeras promessas. Inúmeras promessas de restauração e bênçãos. Podemos ver ali a partir de Abraão, né, quando Deus promete a Abraão que ele ia ser pai de muitas nações. E a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Israel tem muitas promessas. Deus escolheu esse povo. Deus ainda vai cumprir as promessas que ele falou para esse povo. E essas promessas vão ser cumpridas na medida que vai se aproximando o fim dos tempos. Então, se você quer entender mais sobre as promessas que Deus tem para Israel, é de extrema importância que você estude o Antigo Testamento. Versículos aqui. Em Romanos 11, 25, Paulo vai nos dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte em Israel, até que tenha entrado na plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Essa última parte aqui do versículo, como está escrito. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades, está lá em Isaías 59, 19. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Então, as promessas que Deus tem para Israel estão em todo o Antigo Testamento. Basta a gente pegar e ler esse maravilhoso livro. Próximo tópico, o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus e da igreja primitiva.
Tudo que Jesus lia e pregava, os ensinamentos de Jesus eram fundamentados na antiga aliança. A gente pode ver aqui, em Marcos 12, 10 e 11, Jesus cita o Salmo 118, versículo 22 e 23. Em Marcos 11, 17, Jesus cita Isaías 56, 7. Em Mateus 15, 9, Jesus cita Isaías 29, 13. Na tentação do deserto, em Mateus 4, 6, Jesus cita Deuteronômio 6, 16. Então aqui está alguns exemplos de que Jesus, quando Jesus falava, quais são as referências que ele usava, né? Aonde que estavam essas referências? Estavam ali nos escritos dos judeus, na lei, nos escritos e nos profetas, né? Número 6. O Antigo Testamento anuncia as boas novas, o evangelho do qual desfrutamos. Então o Antigo Testamento anunciava já a primeira vinda de Jesus, anunciava a sua morte e também anunciava a sua ressurreição. A gente pode encontrar um versículo ali em Isaías 46, versículo 10. Aqui, desde o princípio anunciei o futuro, a vinda e a morte de Jesus. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo que me apraz. Um versículo também, João 5, 46 e 47. Próprio Jesus aqui falando do Antigo Testamento, da lei de Moisés aqui, Se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a respeito de mim. Então Jesus aqui está falando que Moisés tinha escrito a respeito de Jesus. Então é de extrema importância o Antigo Testamento. Tópico número 7. Para entendermos a história geral da redenção de Deus para com toda a humanidade. Desde Gênesis até o livro ali de Malaquias, se você estudar a história da redenção, você vai entender todo o contexto, tudo aquilo que Deus fez depois que o pecado entrou no mundo, para a restauração da humanidade. Então, é mais um ponto importantíssimo de estudarmos o Antigo Testamento. Número 8. Porque se Deus inspirou homens para escrever, então foi da sua vontade que chegasse a nós hoje que foi escrito. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro de 3.000 anos de história. Você tem a noção, depois de tanto tempo, ainda a gente tem em mãos um livro que fala das coisas que Deus fez na antiguidade, que fala das coisas que ainda Deus vai fazer. Então, é um privilégio e foi da vontade de Deus que chegasse a nós hoje esse livro. Para finalizarmos essa primeira parte do nosso estudo, do nosso panorama, eu quero trazer para vocês um vídeo. Na verdade, é uma parte de um podcast que eu tirei, que é do teólogo Luiz Saião e do Rodrigo Silva. Eles estão explicando que Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. É um livro de 2 minutos, mais ou menos. Eu quero colocar para vocês aqui, para vocês assistirem. Se você não entende que Deus é o Deus que invadiu a história para trazer a sua redenção, redefinir a sua identidade, para que essa história maior, que não é um mero ciclo de estação que vai e volta, é algo que muda a sua direção como pessoa, e você faz parte de um componente que é um filme maior, aí você não entendeu. Mas por que Jesus, em vez de criar um novo capítulo, ele relembra a Páscoa e ressignifica ou amplifica isso com a Santa Ceia? Porque isso é culminação. O Novo Testamento não é um Novo Testamento no sentido de ruptura. Ele é uma confirmação. Ele é um desfecho. Quando você termina o Antigo Testamento, ele arrurra navi e avô. O profeta Elias virá. Terminou com 3 pontinhos. Aí vem o filme não tem o the end. E aí então tem o complemento. Então qual é o problema? O problema é que o pessoal faz a desconexão. A coisa é tão chata como dançar com a irmã na formatura. Não rola, não pega. Se você pega sozinho,
o negócio não tem... Se você não tiver a base do antigo, não tem nada como entender. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Ele está comemorando o Pêssar. Então, aí que ele diz, assim como Deus, que é o Senhor da história, trouxe redenção, e nessa história extraordinária fez a libertação, eu estou anunciando a libertação plena para vocês. Ou seja, bem-vindo à Páscoa 2.0. E olha uma coisa interessante, tem uma palavrinha em teologia... Desculpa. Ou complementando, a Páscoa que tinha significado só para judeus, agora vai ter para todo mundo. Uma amplitude maior. Exatamente. Tem uma palavrinha técnica em teologia que a gente chama de tipologia. O tipo e o antítipo. O que significa isso? Essas coisas do Antigo Testamento que aconteciam eram para anunciar o Cristo que estava vindo. Então, por exemplo, todas as leis cerimoniais de matar o cordeiro. Por que a gente não mata cordeiro hoje? Porque aqueles cordeiros, aquelas festas e tudo mais, eram uma maneira pedagógica e lúdica que Deus tinha de mostrar para os judeus a salvação vindoura. Tá certo? Por isso que quando João Batista vê Jesus passando ali no Rio Jordão, ele falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem essa relação. Então quando Cristo vem, Cristo cumpre, a gente chama de antítipo, ele cumpre aquela tipologia. Então isso, eu achei bem interessante trazer para vocês esse vídeo para ter uma compreensão melhor que Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Agora, nosso próximo slide é uma pausa para o café. Se você está na sua tarde agora e se você quiser pegar agora e tomar um cafezinho, fique à vontade. Até pra gente dar uma descansada, né? Porque já estamos com 20 minutos de live. Pra gente dar uma descansada e uma pensada. Então, pra gente dar uma resumida naquilo que a gente está estudando. Primeiro, a nossa introdução. A gente falou sobre como o Antigo Testamento é um livro muito antigo, então a gente precisa tirar os óculos do século XXI e colocar os óculos da antiguidade. Aí depois a gente pontuou algumas coisas importantíssimas para a gente estudar o Antigo Testamento. Por que é tão relevante assim a gente fazer esse panorama, né, do Antigo Testamento. Nosso próximo slide agora, então, a gente vai ver como está dividido o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Esta divisão, ela vem da Septuaginta, mais ou menos no ano 285 a.C. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a primeira tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, a partir dessa tradução, eles dividiram o Antigo Testamento, para nós aqui do Ocidente, dessas 5 partes, né? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, de profetas maiores e profetas menores. A gente pode ter um estudo mais aprofundado da Septuaginta. Se vocês quiserem, coloquem aí embaixo no comentário. Se vocês querem aprender mais sobre a Septuaginta, a gente pode fazer um estudo específico sobre isso. Mas por enquanto é isso, então. O Antigo Testamento está dividido assim. E o que a gente pode encontrar de conteúdo nesses livros, nessa formação? Pentateuco. A palavra Pentateuco, penta é de 5, né? Ou 5 vezes. E teuco é rolos, né? Livros ou rolos. Então, a gente pode definir que Pentateuco significa é uma junção de 5 livros, 5 rolos. Pentateuco é Torá ou lei. E os livros que estão escritos que fazem parte do Pentateuco é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu o Pentateuco, segundo muitos estudiosos, né, foi Moisés. E esses 5 livros são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, Pentateuco é a primeira divisão aí do nosso
Antigo Testamento, primeiros 5 livros. Os próximos são os livros históricos. Os livros históricos são compostos por Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Próximo tópico, livros proféticos. Os livros proféticos, livros poéticos. Os livros poéticos são compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Salomão escreveu Cantares, Provérbios foi Cantares também, Salmos foi Davi, maior parte deles pelo menos. O Jó aqui, o livro de Jó, não temos autor. Eclesiastes, provavelmente a maioria foi escrito pelo Salomão, né? Próximo tópico. Os livros proféticos são compostos pelos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são Miqueias, Zacarias, Abadias, Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Esses são os livros proféticos. Se eu tiver errado, se você está vendo esse vídeo e se tiver alguma coisa errada ali, só colocar nos comentários. Então, essa é a divisão depois da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. Essa é a divisão do Antigo Testamento para o Ocidente, que foi a tradução grega. Então essa é a primeira parte do nosso panorama. A gente vai finalizando por aqui, porque nós já estamos com quase 30 minutos de live. Eu vou preparar também no próximo vídeo um estudo. Vamos fazer uma linha do tempo, desde ali do Jardim do Éden até o livro de Malaquias, até mais ou menos ali o período dos 400 anos de silêncio profético. Então esse é o próximo estudo. E por hoje é só, então. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Até a próxima.